Boa noite, bom dia. Shavua Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é acreditar ou viver? Interessante, né? Não parece ser uma contradição. As pessoas podem viver sem acreditar e pode acreditar e viver ao mesmo tempo. Então, por que é um ou outro? Na verdade, o que eu quero mostrar é que viver intensamente algo é mais ainda do que simplesmente, como pode-se dizer, acreditar. Viver é acreditar de uma forma profunda, ansiando, querendo, a cada momento, a cada instante, sem parar, sem intervalo. É muito relevante aos dias de hoje, porque fala sobre viver intensamente, ansiando, querendo Mashiach revelada agora, já, se Deus quiser. Então, Preto do Kotei Sirot, esse é o volume 28 de livros de discursos racísticos do Rebbe de Lubavitch. Essa é Parashat Hukat e é a primeira Sirá. Então, o Rebbe traz o livro do Rambam, Yad HaZaká, Mishneh Torah, nas leis de Pará Adumá, que está ligado com essa Parashá, porque tem um verso que fala sobre a purificação da impureza da morte através das águas e cinzas de uma vaca vermelha, que é a Pará Adumá. Então, no capítulo 3, o Rambam traz todo o histórico das cinzas da vaca vermelha que foram preparadas durante 6, 7, 9 vezes. E o Rambam termina falando que tiveram 7 de Ezra até o Hurban do Beit, a destruição do segundo Beit HaMikdash, e a 10ª vaca vermelha, quem vai fazer será a Melech HaMashiach, o rei Mashiach, e aí ele conclui dizendo Meherá Igale Ken Yireson. Amém Ken Yireson. Que o Melech HaMashiach vai fazer a 10ª e ele rapidamente se revelará. Amém. Que assim seja a vontade de Hashem. Então, o Rambam traz essa lei da fonte, da origem de uma Mishnah, justamente na Mishnah sobre Pará, sobre a vaca, no capítulo 3. Só encontramos, se não se encontrou as 7 cinzas já preparadas, usa somente 6, ou 5, ou 4, ou 3, etc. E fala quais são essas vezes que foram feitas essas cinzas da vaca vermelha. A primeira foi justamente Moshe Rabbeinu, nessa nossa Parashá. Depois a segunda, quem fez foi Ezra. Depois a quarta, a quinta, etc. Tiveram 5 entre Ezra e em seguinte. Isso são as palavras de Rebbe Meir. E os Chachamim falam que tiveram 7 depois do Ezra em diante. Então, 7 mais Moshe, mais Ezra da 9 e o Mashiach que fará a 10ª. A discussão sobre quantas foram, se é 7 ou 9, como os sábios, Rambam diz que foram 9 como os sábios. Ele acrescenta que a 10ª quem vai fazer será o Melech HaMashiach, o rei Mashiach. Algumas questões. Primeiro, o Mishneh Torah, o livro do Rambam, não é um livro de registro histórico, é um livro de halachot. Então, por que aqui faz um registro histórico de quantas vezes quem foi que fez cada uma delas? Além do que, a Gemara em Yomá, por exemplo, 5b, página 5b, fala Maderava Rava, aquilo que passou, passou. Vamos adiante, por que tem que voltar atrás e contar toda a história? Segundo, quando fala sobre a 10ª, o Rambam acrescenta que Mashiach se revele, amém, assim seja a vontade de Hashem. E isso não consta
na Mishnah. Terceiro, pode-se pensar que, como o Rambam Maimonides traz no seu livro as leis sobre Mashiach, no final, né, são os últimos 2 capítulos, né, 11 e 12 das leis falando sobre os reis, o Rambam então explica que ele também preparará uma parada do mar, uma vaca vermelha, já que consta as leis sobre Mashiach no seu livro. Mas ainda, o Rambam acrescenta um pedido, uma tefilá, com relação à vinda do Mashiach. Por que isso? 4. No livro Yad HaZaká, que é esse livro de Mishneh Torah, de leis do Rambam, ele precisa sinalizar a lei que devemos pedir pela vinda do Mashiach. Isso ok. E assim ele traz no Seder Tefilá, na reza, né, no modo como a gente faz a reza, na Amidah, que é o Shemona Esrei, as 18 rezas, que a gente pede por Mashiach em vários trechos dessa Amidah. Mas, né, assim como na Amidah tem para cada grupo de cada necessidade da pessoa e do público, para saúde, para sustento, etc., tem uma que é ligada à vinda do Mashiach, um dos grupos de necessidade. Mas porque o Rambam coloca aqui a sua própria tefilá pela vinda do Mashiach, ele não está ensinando como deve ser pedido para o Mashiach na tefilá, mas é ele falando que ele quer Mashiach naquele momento. 5. Mesmo que concordemos que faz sentido o Rambam colocar aqui sobre a vinda do Mashiach, seria melhor colocar nos capítulos ligados à vinda do Mashiach nos últimos 2 livros, nos últimos 2 capítulos do livro, como eu falei, que fala especialmente sobre Mashiach. Porque justamente aqui que o assunto de Mashiach é só indireto, entre parênteses. Para entender, precisa primeiro perceber a diferença na linguagem do Rambam em comparação com a Mishnah, da onde que ele traz essa lei. Se são 7 ou se são 9. E se não achar as 7, faz com as 6 que já foram feitas desde Moshe. O Rambam traz esse assunto numa outra lei, que as cinzas eram divididas em 3 partes. Uma ficava no Hail, que é o lugar do Beit HaMikdash, outro no Beit HaMishechá, e outro que era em outro lugar para todas as Mishmarot, todas as guardas dos Kohanim no Beit HaMikdash. Dessa parte, os Kohanim se purificavam, né, das Mishmarot. Do Beit HaMishechá, o povo se purificava. E do Hail ficava lá parte dessa cinza da vaca vermelha, pronto e guardado, como está nossa paraxá. Em Bamidbar, no capítulo 19, que fala Ve'aita ledat bnei Israel mishmeret, e ela ficou para a congregação de Israel, do povo judeu, como algo guardado, preservado para sempre, como é as cinzas da vaca vermelha. Na Mishnah, o foco é no uso das cinzas da parada do mar, o uso. No Rambam, é sobre a preservação, mishmeret, guardar. É uma lei à parte. Mesmo que não fosse usada para purificar essas cinzas que foram guardadas, para purificar da impureza da morte, mesmo assim precisa ficar lá sempre. Isso é uma lei à parte, que tem que ficar guardada essas cinzas para sempre. Por isso, então, o Rambam fala sobre as 9 vacas de Moshe até a destruição do Beit HaMikdash, né, de Ezra, na verdade, de Moshe, Ezra, e depois as outras 7, são 9, para mostrar que sempre existiram as cinzas da vaca vermelha, porque é uma mitzvah à parte. Quando chega também no começo das leis do Beit HaBechirá, sobre o Beit HaMikdash, o Rambam também escreve detalhadamente onde que esteve o Mishkan, no Gilgal, depois quantos anos foi lá, depois quando teve em Shiló, em Nova, etc. A mesma pergunta sobre o começo das leis sobre o Beit HaMikdash, com muitos detalhes. É que o Rambam diz que a mitzvah de construir o Beit HaMikdash vem do verso Ve'asul mikdash ve'shanati betoham, que está em Parashat Terumah.
Isso foi falado no deserto antes de entrar em Eretz Israel. Então, denota que é uma mitzvah eterna, que não é específica só quando vai entrar em Eretz Israel. Desde antes já tinha isso, para todas as épocas. Então, o Rambam mostra que ela foi cumprida em todas as gerações, tanto que foi no Gilgal, quanto em Shiló, quanto no Nova, etc, etc. Então, foi cumprida, e é a mesma relação com relação às leis sobre Mashiach, que as cinzas da vaca vermelha não vão só até a destruição do segundo Beit HaMikdash, mas ela continua por 7 gerações, por 7 preparações, até que Mashiach também vai fazer uma, que será a 10ª. Entende-se também porque o Rambam acrescenta que logo Mashiach se revele, porque como a mitzvah eterna, em vigor agora, precisa logo dessa vaca vermelha para cumprir a mitzvah. Então, que chegue logo o Mashiach para poder cumprir essa mitzvah de ter essa 10ª vaca vermelha. O Rambam está mostrando aqui uma alahá, uma lei, que não consta claramente na Guemará, etc. Que é Kol Mishnah Mamin Bo, isso está explicado que todo aquele, como está no final do Zalachot de Beit HaMikdash, todo aquele que não acredita na vinda do Mashiach é como se ele tivesse, e não aspirasse pela vinda do Mashiach, é como se ele tivesse fazendo uma heresia, indo contra toda a Torá e contra Moshe Rabbeinu. Tem diferença entre acreditar na vinda do Mashiach, como eu falei desde o começo, que isso está nas leis sobre Mashiach, sobre acreditar em Mashiach, como eu falei aqui agora, e, diferentemente, é viver ansiando por sua vinda. Isso é expresso somente em outro lugar, já que sem Mashiach está faltando algo na nossa vida, tem que sentir, tem que viver intensamente isso. Sem Mashiach está faltando algo. Então, sempre que pode, em qualquer lugar, em qualquer momento, tem que expressar essa vontade que Mashiach chegue logo. E por que não fazer isso em toda parte que for possível, em toda parte do livro? Porque então não seria o propósito do Rambam, que ele quer mostrar qual é a lei. A lei basta mostrar uma vez. Essa é a alahá, uma vez só. Em qual vez? Numa que aparentemente é só entre parênteses, que não seria o normal de pedir aqui para o Mashiach. Não, mas aqui vai pedir para o Mashiach uma vez só. E aqui, porque mostra que em qualquer lugar, em todo momento. No fundo, também devemos dizer que tem uma ligação essencial entre a vaca vermelha e Mashiach. Porque o assunto geral do exílio está ligado com a impureza da morte. No certo sentido, todos nós estamos nessa condição. E precisamos, desesperadamente, agora já de Mashiach, para fazer a 10ª vaca vermelha e a gente poder se purificar. O que acarreta o exílio são nossos pecados. Então, falta um pouco nessa vida que todos temos, todos os dias. E a vaca vermelha purificará, indica a Geulah, como está explicado, como tem no Hezquiel, no profeta Hezquiel, capítulo 36, que fala: Vizarakti alechem ma'im teorim, eu vou jogar sobre vocês as águas purificadoras. Então, quando fala sobre a vinda do Mashiach, que fala que vai jogar sobre a gente, está ligado, lembrando essas cinzas com água da vaca vermelha que vai ser jogada sobre a gente, nos purificar. Isso agora já com Mashiach. Amém. Que now.